Shalom a todos, bom dia, boa tarde. Que o eterno Deus esteja conosco, nos dando a vitória. Em nome de Jesus. Todos nós, toda pessoa que você vai ver que quer ser sincera com Deus, quer seguir a Deus de verdade, quer ministrar a palavra de Deus, são pessoas que passam por lutas, por provas, e quem tem família, essas lutas, essas provas é na família mesmo. Então, a gente vê lá na Bíblia que o apóstolo Paulo, que decidiu lutar contra a carne dele e viver só para servir a Deus, só para servir a Jesus, pelo amor do Evangelho. E a gente vê ali que o apóstolo Paulo, ele recomendava, ele falava assim, que os solteiros, na opinião dele, que tem várias coisas que Paulo deu a opinião dele, então na Bíblia você vai ver o que era realmente Deus que estava falando e o que o escritor também estava pondo a opinião dele, ok? Nós precisamos atentar para esses detalhes. Então, o apóstolo Paulo falou que, na opinião dele, ele achava que era melhor essas pessoas continuarem solteiras, porque podia servir melhor ao Senhor, né? E ele fala ali que o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas a mulher solteira cuida das coisas do Senhor, mas a mulher casada cuida das coisas do mundo e como agradar o marido. E muitas vezes até a mulher cuidando das coisas do mundo e como agradar o marido não consegue agradar, né? Não consegue agradar o marido. Então, por que eu tô falando isso? Eu me converti 7 anos antes de casar. Mas eu quis casar. Então, não foi fácil meu casamento. E ainda hoje, eu me preocupo muito com filhos e netos. Ainda preocupo muito com os filhos e os netos. Três filhos, uma filha e 2 filhos, e 7 netos. 5 homens e 2 mulheres. 5 meninos e 2 meninas, né? Então, gente, não é fácil não, é sério. Tem dia que eu saio um pouco, distraio a cabeça, assim. E Deus tem me dado vitória, até que me ajudou o Senhor. Mas eu digo a vocês que o que o apóstolo Paulo falou era verdade, porque não é fácil. Não é fácil. A pessoa, ela tá no ministério, mas a família dela não quer acompanhar ela. E conversão, gente, conversão, ninguém pode obrigar ninguém a se converter. Se converter, não pode ser teu filho, teu marido, tua mãe, teu pai, teu irmão. Se converter, gente, se converter é obra do Espírito Santo. Se você ficar ali falando demais na cabeça dos teus filhos, dos teus netos, do teu marido, quem tiver aí parentes não crentes, se você ficar ali insistindo muito, 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 eles pegam raiva da igreja, eles pegam raiva de Jesus, eles pegam raiva da Bíblia, ok? E aí a pessoa começa a lamentar na internet, ninguém me entende, ninguém... Ai, sabe que prova é que... Gente, não adianta ir lamentar na internet, eu tô até desabafando aqui falando com vocês, para vocês saberem que todo mundo passa por problema, ok? Não adianta ir lá pra internet falar que você foi... Ah, eu fui pregar o evangelho, foi rejeitado. Eu ia assustar se você fosse bem aceito em tudo quanto é lugar. Aí eu ia assustar, porque eu ia achar que você não estava pregando o evangelho, ok? Mas se você vai pregar o evangelho, você se sentiu rejeitado, então você está no caminho certo. A Bíblia diz, no Sermão do Monte,
ali que é Mateus 5, 6 e 7, que vocês precisam também todo dia ouvir. Mateus 5, 6 e 7. Eu coloquei na minha lista diária. Às vezes por um dia ou outro que eu não vejo, mas normalmente eu vejo. Coloquei na minha lista diária. Mateus 5, 6 e 7. Mateus 23, 24, 25. Lucas 10. João 14. Para eu me sempre lembrar que Jesus prometeu que foi preparar o lugar e veio para buscar. Tem um monte de gente pregando contra isso aí na internet, dizendo que é messiânico, Nazareno, não sei o que lá, e prega contra que Jesus falou que veio nos buscar, e Jesus foi da casa do Pai. E Jesus não falou de Jerusalém terrena, gente. A pessoa traduzia aquilo ali como Jerusalém terrena. Ela não entendeu o texto. Aliás, ela não entendeu nem que é Jesus de Nazaré direito. Ela pode ter aprendido assim partes do Senhor Jesus de Nazaré, mas ela não entendeu tudo. Não entendeu. Porque o Senhor Jesus já estava em Jerusalém. Ele não falou assim, vou buscar vocês para cá depois. Ele não falou isso. Ok? Ele não falou isso. Sabe o que ele falou? Ele falou, esse templo aí, que era para ser casa de oração, mas não estava sendo. Você lembra que o Senhor Jesus foi lá e derrubou um bocado de coisa ali e fez. Ali ele estava no poder de Deus. Ninguém conseguiu pegar ele. Ok? O templo era para ser casa de oração e também era para ser de alimento para o povo. Que tem que falar, traz o dízimo para que na casa do pai haja alimento. Isso está escrito, ok? Vocês aí que tem igreja que cobra o dízimo, o Senhor Jesus falou, a Bíblia fala, porque o Senhor Jesus ele já está lá desde Gênesis, viu, gente? Lá ele está em espírito, apareceu como o anjo do Senhor, mas ele já está lá desde Gênesis, falando na Bíblia, ok? E ali fala, trazer o dízimo na casa do Senhor para que haja mantimento na casa do Senhor, suprimento. Não era para outras coisas que eu não vou citar, deixa para lá, você já sabe. Ok? E o Senhor Jesus falou, isso aqui era para ser casa de oração, vocês fez covil de salteadores. Covil de salteadores, eu acho que essa palavra, gente, eu tô falando assim de cabeça. Mas só vocês lerem lá quando Jesus vai no templo, discutir com os cambistas, derrubou as mesas, soltou os pombos e os animais, porque ele tinha um comércio. Em troca de que vai adorar a Deus, tinha um comércio, as pessoas lucravam muito daquilo, ok? Então, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Padre. Que às vezes eu vou falando e vou lembrando, ok, gente? Então ali era para ser casa do Senhor, mas eles usaram para fins próprios. O que aconteceu? O Senhor Jesus profetizou, esse templo vai cair. Ali, porque quando ali ele fala do templo, é os dois templos. É ele, o corpo dele, porque ele é templo de Deus, Jesus é templo de Deus, a glória de Deus habita nele, ok? Está na Bíblia, viu? Ele falou, esse templo vai ser, vocês vão destruir esse templo, mas em 3 dias será reconstituído. Então, aleluia, glória a Deus. Então ali ele estava falando dele, que ele ia morrer. O sacerdote mandou buscar ele, julgou ele, condenou ele e mandou para os romanos executar a morte de cruz. Porque quem executava a morte de cruz eram os romanos. Por isso que os judeus mandaram para eles, ok? Os sacerdotes do povo judeu. O sacerdote do povo judeu. Eu sei que não é todo o povo judeu não, viu, gente? Não é todo o povo judeu. Então, quando alguém estiver pregando, vamos lembrar direitinho para não trazer mais confusão que já tem nesse mundo. Ok? Os apóstolos eram judeus. As mulheres seguiam. Aquelas 70 pessoas que ele enviou para pregar. Ok? Era do povo dele. Mas
maioria não aceitou. E dos governantes de Israel, dos 71 sábios que tinha na época, um deles era Nicodemos e outro era José de Arimateia, ok? E o Nicodemos e o José de Arimateia acreditou nele, em Jesus de Nazaré, daqueles 71. Uns falam que é 72, outros falam que é 70, então vou ficar no 71, que tá no meio, né? Ok? Então, ali, o Senhor Jesus falou que aquele templo ia ser derribado. Não, ele falou... Ai, minha garganta. Ele falou dele mesmo, né? Tomar água quando eu começo a falar. Ai, Jesus. É assim, tem a garganta, não quer colaborar, não. Ok? Às vezes acontece isso comigo quando eu tô falando. Ok, gente? Então, nossa, acho que não dá nem pra continuar. Mas eu comecei a falar isso... deixa eu terminar o vídeo. Depois eu ia fazer a leitura, depois eu faço. Sei lá. Eu tô falando isso porque eu sei que tem pessoas que pregam a palavra de Deus e são sinceras. Infelizmente tem aqueles que estão interessados em outras coisas, a gente sabe. Mas também tem aqueles que são sinceros, ok? E aqueles que são sinceros, sofre as lutas. Aí eu começo a tossir o olho já. Fica cheio de lágrimas, tem que secar. Ok? Então é isso, gente. As pessoas que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, elas passam por luta, por tribulações, ok? E da própria família. Quem tem família. Quem é sozinho... Então o apóstolo Paulo, ele decidiu ficar só, servir ao Senhor. E ele falava que ele tinha que esmurrar a carne dele. Ele lutava contra os desejos da carne, porque nós, tanto nós como o apóstolo Paulo, nós nos convertemos ao Senhor Jesus, mas a gente ainda carrega esse corpo que foi gerado de Adão e Eva, que comeu o trem do fruto lá. Fazer igual o mineiro, o trem do fruto, né? Essa coisa horrível que até hoje a humanidade sofre por causa daquele fruto. E também por desobedecer a Deus, porque Deus já deu o caminho da salvação. As pessoas não querem, aí vai terminar muito mal esse mundo, gente. Muito mal, muito mal. As pessoas que rejeitam o Senhor Jesus de Nazaré. Gente, vai terminar muito mal, muito mal. Tem muita gente aí ensinando a Bíblia, mas não prega a verdade. Não prega... as pessoas, elas não se atualizam na linha do tempo de Deus. Ok? Lá acho que Hebreus fala... Antigamente falei pelos pais, pelos patriarcas, pelos profetas, e hoje falo através do Filho. Ok? E também através do Espírito Santo com a igreja agora, ok, gente? E quem não acompanha essa linha do tempo de Deus, ela vai ficar pregando coisas que não é mais para os dias de hoje pregar. O que você vai pregar para os dias de hoje? Quais são os mandamentos do Senhor Jesus? Tem mandamentos dele, viu? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E ele falou, olha, se você estiver fazendo isso, você já está cumprindo os 10. As pessoas acham que ama Deus, mas não ama, gente. Não ama, a gente não ama Deus direito. A gente não ama, gente. Muitas vezes a gente não ama Deus acima de todas as coisas. Às vezes a gente ama
o filho, o marido, o vizinho, sei lá, o namorado. Às vezes até mesmo o pastor da igreja, ou a pastora. Às vezes a pessoa ama mais a pessoa do que a Deus, viu? Tô falando de crente, não tô falando do mundo não, tô falando de crentes. Amar a Deus acima de todas as coisas, gente. A pessoa pensa, é fácil. A pessoa fala, não, é fácil. Ah, Jesus falou que agora é só 2 mandamentos. Ah, gente, vocês têm ideia que sejam esses 2 mandamentos? Não é fácil, não. Só pelo Espírito Santo, com obediência, com disciplina no corpo, porque o corpo não ajuda. Com muita disciplina no corpo, é que a pessoa vai conseguir cumprir esses mandamentos, viu? Ok? Não pensa que é assim fácil, igual muitos pregam por aí, não. Quem acha que é assim tão fácil não entendeu. Para mim, essa é a realidade. Quem acha assim que é tão fácil seguir o evangelho não entendeu, gente. Porque amar Deus acima de todas as coisas, gente, é muito sério e a gente não faz isso. Ok? Eu tenho até compaixão de nós, nos ajuda a entender. As pessoas falam, mas elas não praticam aquilo que elas falam. Elas falam, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas a pessoa vive no pecado. Vive fazendo as vontades, os desejos da carne. Então, a carne dela não está crucificada. Porque a carne está crucificada, ela não pode sair por aí pecando. Ok? Então, não está crucificado coisa nenhuma, gente. Não engana você mesmo. Não engana. Ah, eu já estou crucificado com Cristo, eu já estou salvo, eu já estou à destra do Pai, mas vive uma vida miserável no pecado. Não, isso não tá. Não engana as outras pessoas. Porque além da pessoa enganar ela própria, ela ainda quer enganar os outros. Porque ela prega dessa forma e as pessoas acham que pode viver de qualquer jeito e acham que já está salvo, acham que já está à destra de Deus, acham que está crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo quer dizer assim, a sua carne está morta, ela não pode ficar desejando e mais desejando coisa errada. Ela pode até desejar, mas você tem que brecar ela. Entende? Então, tem muita pregação aí por aí que não está como o Senhor Jesus pregou. Muita pregação não está. Pessoas estão abandonando o evangelho. Nos dias de hoje é o evangelho que é pregado. A Hebreus fala, os evangélicos estão abandonando o evangelho para seguir rituais de religiões e tradições, e outros já estão indo mais longe, ainda indo atrás de nova era, e outros estão indo mais longe ainda, já está indo atrás de religiões orientais que não é cristã, que não é evangélica, que não é messiânica, que não é nazarena. Não, mas agora é nazareno. Não, gente, eu conheço nazareno, conheço o verdadeiro nazareno no Brasil, tem muito. Conheço. Tem muito, mas não é todos que eu concordo, não, viu? Eu conheço um do Rio de Janeiro que ele é sincero, um nazareno, um judeu nazareno, porque crê em Jesus, porque ele crê no Messias, ok? E tem também grupos messiânicos também no Brasil. Alguns ainda pregam Jesus, né, como Yeshua, mas outros nem Jesus prega mais, viu, gente? Então, e o evangélico e o cristão também, gente? Só a misericórdia de Deus, ok? Porque fala que é fácil, não é fácil não. Não é, ok? Não é fácil. Talvez a pessoa ela não entendeu, por isso que ela fala que é fácil. Então é isso. Eu vou finalizar aqui a live antes que me dá mais uma tosse de novo, né? E que o eterno Deus vos abençoe. Leia o Sermão do Monte. Escute o Sermão do Monte. Se você quer ser cristão, se você quer ser evangélico, se você diz que é salvo, diz que crê em Jesus, você precisa conhecer
Os evangelhos, ok? Se quer conhecer doutrina, vai para os apóstolos. Quer conhecer sobre a doutrina, vai para os apóstolos. Quer conhecer o caminho da salvação, vai para os evangelhos. Ok? Vai para os evangelhos. A linha do tempo de Deus atual é essa, gente. Ok? Tô com a Bíblia, eu tô com meu celular aqui na mão e eu pesquiso, eu tenho Bíblia aqui salva, quer ver? Vou colocar aqui e vou ler para vocês o versículo. Vou ler para vocês não dizer que é coisa da minha cabeça, ok? Aqui é o versículo, viu? Na realidade, não é um versículo só não, é bastante, viu? Mas é Hebreus 1. Hebreus 1. Se você diz que é evangélico, cristão, messiânico, nazareno, não importa o nome que você dá, mas diz que crê em Jesus, que crê em Yeshua, você precisa conhecer esse texto. Porque você precisa se atualizar. Porque eu tô vendo pessoas dizendo que crê em Yeshua, que crê em Jesus, mas está indo atrás de coisas que já passou. Elas não estão atentando para as palavras que Deus falou através de Jesus. Elas não estão atualizando na linha do tempo de Deus, elas estão muito lá atrás. E alguns que estavam vindo, voltou. Vamos ler? Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Ok? Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Por meio de quem? Por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Quem é o antepassado? Aqui está falando de Abraão, Isaac e Jacó, ok? E os demais? Foi vindo depois. Agora aqui, ó. Continuando no capítulo 1, versículo 2. Hebreus. Esse livro foi escrito exatamente para os judeus, viu? Por isso que o autor nem colocou o nome. Porque eles eram muito perseguidos pelo próprio povo deles. O autor não colocou o nome aqui. Quem escreveu não colocou. Uma carta enviada secretamente, mas que diz grandes verdades. Olha, mas nestes últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Nesses últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Põe isso na cabeça, gente. Jesus de Nazaré. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Aqui está no singular, universo. Mas, na realidade, é universos. É mundos. Aquilo que a ciência conseguiu pegar, ela já sabe que tem muitos planetas por aí. Ok? Estuda aqueles que estão mais perto. Como é que é? A Lua, Marte, percurso, que lá de vez em quando eu vejo na internet. Eles estudam aqueles que estão mais perto, gente. Mas tem muito mais outros, muito mais longe que eles não conseguem alcançar. Eles ficam doidos querendo alcançar, doido. Eles vão chegar só onde Deus permitir. A hora que Deus falar basta, basta. Que a Torre de Babel foi assim. Eles estavam subindo, que eles queriam subir. Cada vez mais subir. E Deus foi lá e confundiu a língua deles. Às vezes uma igreja se divide. Nossa, aquela igreja dividia não sei o quê. A língua deles foi confundida porque alguém ali estava saindo fora da vontade de Deus. E para que toda a igreja não pereça, quando um não entende a língua do outro,
E mesmo que eu estou falando português com vocês falam português comigo, mas se a gente não está entendendo o que eu estou falando, não dá para andar junto. E foi isso que acontece, é isso que acontece muitas vezes. E que aconteceu na Torre de Babel, ok? E aí acabou a construção. E espalhou o povo. Por quê? Porque eles não estavam se unindo para o bem, estavam se unindo para o mal. Ok? A união tem que ser para o bem. Então, aqui fala que através dele, Jesus, universo, os universos, gente, não é o universo só, não é os universos, é os mundos, gente, foram criados. Ó, o 3, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. É a perfeita semelhança do próprio Deus. E eu vou parar por aqui. Você quer ler todo o capítulo de Hebreus? Olha aqui que interessante. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeição e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ok? É a perfeita semelhança. Quando Deus nos fez, ele fez Adão e Eva, aliás, ele fez Adão, né? Depois tirou Eva de Adão. Ele fez a semelhança de Deus. Só que o pecado veio e mudou um pouco isso. Mudou. Mudou, gente. Tem gente falando aí, ah, o DNA vai ser mudado. Gente, quando comeu fruto lá no jardim, já mudou. Agora, para acessar, só através do sangue de Jesus, que é puro. Ok? Aleluia. Aleluia. Pois é. Eu vou parar por aqui, mas depois você lê, ó. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Quem abandona isso aqui, que hoje o Senhor fala através do seu Filho, e quem abandona isso aqui, gente, já está desviado. Não importa, gente, ele pode fazer todas as festas judaicas. Aliás, não é nem tempo de fazer a festa judaica porque não tem templo. O povo ou tinha um tabernáculo, ou tinha um templo, e tinha o sacerdote e tinha o sacrifício. Se não tem tabernáculo, se não tem o templo, se não tem o sacerdote, se não tem o sacrifício, essas festas não estão sendo válidas. É uma lembrança, mas não é uma festa original. Pensa. Pensa, gente. Pensa. Só quero que vocês pensem um pouco. E conheça a Bíblia. E acompanhe pessoas sensatas. Pessoas sensatas. Que estudam a Bíblia com cuidado. Que estuda a antiga Bíblia, que estuda a nova Bíblia. A nova Bíblia contém o Novo Testamento, essa é a nova Bíblia. A Bíblia antiga vai ter só Malaquias. Ok? Procure pessoas sensatas que estudam a Bíblia antiga, que estudam a Bíblia nova. Pessoas sensatas que vai te explicar, que vai te mostrar aqui que Hebreus está falando. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou. Depende da tradução. Okay? Essa tradução é assim, é da NTLH, acho que é nova linguagem, eu acho. Linguagem de hoje. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Então, se você não estiver atualizado na linha do tempo de Deus, você não vai fazer o que Deus quer. O que Deus quer agora é que você dê atenção para o que o Filho dele falou. Ok? E ainda vê o Santo Espírito estar conosco para também falar conosco. Ok? É com a força do Santo Espírito que a gente faz alguma obra para Deus. Sem o Santo Espírito a gente não consegue fazer nada. Nada. Quando você vê aí, pastor caiu, pastor era um pregador assim, assado, caiu, a pastora caiu, a missionária, o profeta, o rabino, o padre, o papa, caiu. Sabe por que caiu? Porque não estava no Espírito Santo. Porque estava na carne. E uma hora a carne passa rasteira e derruba. Tem que estar no Espírito Santo de Deus, que liga com o teu espírito, com o nosso espírito. E disciplina com o corpo, porque a carne quer te levar para o inferno. As religiões querem te levar para o inferno.
Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não vai, gente. Não vai ao Pai, não vai a Hashem, não vai a Yud-Vê-Vá-Vê-Rê, não vai a Adonai. Que sem Yeshua, o Messias de Nazaré, conhecido nas nações por Jesus Cristo. Sem ele, ninguém vai a Deus. Nem a Deus, nem a Hashem, nem a Yud-Vê-Vá-Vê-Rê, nem a Yahvé, nem a Adonai, nem a Jeová. Sem Jesus não vai. Eu falo isso com segurança, porque está na palavra. Quando eu leio a Bíblia e eu prego a Bíblia, eu prego com segurança. Não é na minha... Não é na... Ai, porque eu... Não sou nada. Mas a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Que ninguém vai ao Pai Criador, Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho Jesus de Nazaré, o Messias de Nazaré, o Yeshua, falado pelos judeus que creem, tá? Porque os outros nem nesse não pronunciam. Mas vamos ficar por aqui, na paz, na shalom, até qualquer hora. Que Deus eterno vos abençoe, e a mim também, a vocês e a mim, no nome de Jesus, amém.